Oi, gente, eu sou a professora Raquel Cupolillo e nós vamos continuar no tema triângulos e agora fazendo alguns exemplos, tá? Na última aula a gente trabalhou sobre em cima dos conceitos de soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, o conceito de ângulo externo, soma dos ângulos externos e também teorema do ângulo externo. Então, a gente vai fazer 4 exemplos envolvendo todos esses conceitos, ok? Vamos lá. Primeiro exemplo. Nós temos que determinar a medida dos ângulos internos do triângulo. Mas nós vamos trabalhar com os ângulos externos, porque são os dados do problema. Daí, se aqui é 60, aqui tem que ser 120. Aí eu consigo, porque eu sei que a soma dos ângulos externos tem que ser 360. Aí, o que nós temos? Os ângulos externos, de ângulos externos, 2x mais 120 mais esse ângulo todo, que é o x mais 30. E isso tem que ser obrigatoriamente 360. Daí, vamos lá. 2x com x, 3x, mais 150 tem que ser 360. 3x, 360, menos 150. 3x igual a 210. X igual a 70. Esse é um resultado intermediário. Nós vamos usar lá nos ângulos externos. Se x é 70, então esse ângulo externo aqui é 140. Mas se esse ângulo externo é 140, então o de dentro, no interno, vai ser 40. Se esse externo é x mais 30, então esse ângulo externo vale 70 mais 30. 100. Se esse externo é 100, o interno correspondente é 80. Vamos conferir se a soma dos ângulos internos vai ser 180? Vamos lá. 60 mais 40, 100. 100 mais 80, 180. Então, os ângulos internos são 40, 60 e 80. E aí, a gente finaliza a questão. Agora, gente, a gente vai fazer... Vocês viram que o exemplo anterior usou apenas um conceito de soma de ângulos externos. Agora, o próximo vai englobar mais coisa, ok? Mais itens. Questão, nós temos que determinar o valor de x. Se t é paralelo a s, então aqui a gente pode considerar uma transversal. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo de 120, ele é o quê? Ele vai ser alterno interno com esse daqui, ó. Então, aqui também vai medir 120. Agora, olha para esse triângulo aqui, ó. Esse menor aqui. Esse 140, ele é externo a esse triângulo aqui, ó. Ele é formado por um lado e o prolongamento do outro. Então, pelo teorema do ângulo externo, nós podemos escrever o quê? Que o 140, o ângulo externo, ele é o resultado da soma dos ângulos internos, 120 mais, vou colocar aqui y, dos ângulos internos não adjacentes a ele. Logo, o y vai ser igual a 20. Resultado intermediário. Vamos utilizá-lo. Então, a gente tem que o y é 20. Mas a gente sabe também que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser obrigatoriamente 180. Daí nós temos que x mais 90 mais 20 tem que ser o 180. Logo, x mais 110 tem que ser 180. X vai ser 70. E aí,
a gente termina a questão. Gente, agora, no terceiro, vai continuar usando quase tudo que a gente aprendeu. Vamos lá. Nessa questão, nós temos o triângulo MNP, que é tal que o M mede 80, o P mede 60. A medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno com a bissetriz do ângulo externo vai ser esse X aí. Mas para eu saber quem é esse X, eu preciso saber desses ângulos internos em primeiro lugar, tá bom? Daí, observando o triângulo MNP, o que nós podemos observar? Que a soma dos ângulos internos tem que ser 180, já que é um triângulo. Logo, se eu chamar esse ângulo aqui de Y, o que eu tenho? Eu vou ter que Y mais o 80 mais o 60 vai ser 180. Daí, Y mais 140 tem que ser 180. Daí, o meu Y é 40. Esse é um resultado intermediário. Então, se meu Y é 40, gente, esse ângulo interno tem que ser 20, ok? Além disso, se aqui é 60, isso aqui, ó, é 180. Quanto vale esse suplemento aqui do 60? Ele tem que obrigatoriamente medir 120. Se tudo é 120 e aqui é bissetriz, só que externa, cada pedaço, cada ângulo desse tem que medir a mesma coisa. Tem que ter a mesma medida, tem que ser congruente. Logo, aqui vai ser 60 e aqui também 60, ok? Agora, presta atenção. O que a gente tem? Observando esse triângulo aqui, pelo teorema do ângulo externo, o que nós temos? Que esse ângulo aqui, ó, ele não é externo a esse triângulo? Ele é formado por um lado e o prolongamento do outro. Logo, o meu 60, ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Quais são os ângulos internos não adjacentes a ele? O 20 e o X. Portanto, o 60 vai ser igual ao 20 mais o meu X. Daí, o meu X é 40. E aí, a gente finaliza a questão. E por fim, gente, a gente vai fazer o quarto exemplo que envolve retas paralelas cortadas por uma transversal também. Nesse exercício, nós temos, na figura, AB é paralelo a CD. A medida do ângulo AEC é... Então, eu quero saber quanto mede AEC. Então, esse ângulo aqui, vou chamar de X, tá? Se o segmento AB é paralelo ao segmento CD, então as retas são paralelas. Logo, nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o 140 e esse ângulo aqui são alternos internos, portanto, possuem a mesma medida. Tudo aqui é 180. Logo, esse pedaço, esse suplemento aqui do 140, vale 40. Nesse triângulo aqui, esse X é ângulo externo. Por quê? Ele é formado por um lado e prolongamento do outro. Então, pelo teorema do ângulo externo, o que nós temos? Que o X é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Logo, 75 mais 40. Portanto, meu X, 115. Vamos lá. Gente, então, eu espero que vocês tenham visto, né, as aplicações, entendido as aplicações, tá? Dos conceitos que a gente aprendeu na primeira aula de triângulos.